Olá, meu nome é Jason e sou doutorando em odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Nesta série de vídeos, vamos falar um pouquinho sobre a saliva. Neste primeiro vídeo, comentarei um pouco sobre a importância da saliva para o meio bucal e para a nossa saúde, o que são os processos de hipossalivação e xerostomia e os problemas que isso pode acarretar. No próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre quais são os testes para medir a velocidade do fluxo salivar, além do passo a passo de como fazer isso na prática. Dentro da cavidade bucal, os tecidos bucais, mas principalmente o esmalte, são influenciados pelo ambiente que os circunda. Esse ambiente é úmido, aquoso, e sob condições fisiológicas de normalidade, consiste basicamente de saliva, ou seja, a saliva é um elemento chave para compreender processos de algumas doenças bucais, principalmente da cárie. Podemos dizer, inclusive, que a presença de saliva na cavidade bucal é obrigatória para que haja saúde. A saliva parece proteger o esmalte dental durante toda a nossa vida, e na falta dela, ou mesmo se há pouca produção de saliva causada por algum fator patológico, é fácil de notar os danos que isso pode acarretar. É fácil observar, por exemplo, pacientes desenvolvendo cárie muito rapidamente, até mesmo em áreas que não costumam ser afetadas por essa doença, quando esse paciente tem algum problema relacionado à falta de saliva, ou algum problema nas glândulas salivares. A atuação da saliva na homeostase bucal não é algo simples. Ela tem diversas funções, mantidas por diferentes componentes em diversos estágios de formação do biofilme. Uma das funções mais conhecidas da saliva é a chamada função tampão. Explicando de uma maneira simples, quando os micro-organismos se fixam à superfície dentária e começam a interagir metabolicamente entre si, produzem uma série de substâncias, como por exemplo substâncias ácidas, que causam constantes alterações de pH no interior do biofilme, levando, em alguns casos, à saída excessiva de minerais dos dentes, a desmineralização. O pH, contudo, geralmente é mantido em estado de equilíbrio, graças à capacidade da saliva de manter a homeostase do meio, isto é, manter um pH próximo ao neutro, condição essa favorável à remineralização dentária e à homeostase. Nessa imagem é possível observar a posição das glândulas salivares maiores, a glândula parótida, a submandibular e a sublingual. A parótida é a glândula salivar mais volumosa. Localiza-se anterior e inferiormente à orelha. O seu ducto excretor principal, chamado de ducto parotídeo ou ducto distenso, termina na bochecha na altura da vestibular dos molares superiores. A glândula submandibular fica localizada sob a mandíbula, próximo ao ângulo mandibular. O ducto excretor, chamado de ducto de Wharton, está no assoalho da boca, logo atrás dos incisivos inferiores, onde é comum acumular bastante cálculo dental em alguns pacientes. A glândula sublingual fica no assoalho da boca, dos dois lados, entre o corpo mandibular e a língua. Esta possui vários ductos que secretam a saliva no assoalho da boca. Porém, possui um ducto excretor principal, chamado de ducto de Bartoli, que secreta a saliva, também no assoalho bucal, mas mais próximo aos incisivos inferiores. Além destas, temos algumas centenas de glândulas salivares menores, que se localizam na mucosa bucal do palato, da bochecha e da língua. Falando sobre a cárie, para evitar a progressão desta ou mesmo a aceleração da doença, é fundamental que seja medido o fluxo salivar no momento ou próximo ao momento que surge a redução do fluxo salivar, principalmente quando o paciente apresenta redução do fluxo de saliva não estimulado,
Podemos delimitar aqui duas situações onde podem variar o fluxo salivar. O fluxo não estimulado, que é o paciente em condição normal, e o fluxo salivar estimulado, que é quando é induzida a salivação por algo que é colocado na boca do paciente, como parafina, algo ácido, algum alimento ou líquido. Como pode ser observado na tabela, para o estado não estimulado, as taxas de fluxo normal para a saliva total ficam entre 0,2 e 0,5 ml por minuto. Quando é solicitado ao paciente a mastigação de parafina, ou seja, é adicionado um estímulo à salivação, as taxas de fluxo normais de saliva ficam entre 1 e 2 ml por minuto. Porém, quando são combinados mastigação e sabor ácido, essas taxas podem ser muito maiores. Taxas de fluxo de saliva total fisiológica com esse tipo de estímulo pode variar de 5 ml por minuto até 10 ml por minuto. A falta de saliva ou a boca seca é comumente chamada de xerostomia, e o principal fator causador de quase todos os problemas relacionados a essa condição é a hipossalivação, ou a ocorrência de taxas de fluxo salivar subnormais. A hipossalivação, assim como a xerostomia, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, seria o estado de taxas de fluxo de saliva patologicamente baixos. Quando é observada uma taxa de fluxo de saliva total não estimulada menor ou igual a 1 ml por minuto ou uma taxa de fluxo de saliva total estimulado por mastigação menor ou igual a 0,5 ml por minuto, essa condição é definida como hipossalivação. Nessa tabela, encontram-se diversas doenças e condições que afetam de forma crônica a função das glândulas salivares e que podem causar a diminuição das taxas de fluxo salivar, hipossalivação, composição salivar alterada ou xerostomia. Então, temos aqui distúrbios autoimunes e endócrinos que estão relacionados com problemas glandulares, algumas condições fisiopatológicas do próprio paciente, distúrbios neurológicos que podem afetar a inervação glandular e problemas relacionados ao câncer. Porém, a causa mais comum ainda parece ser o uso de medicamentos. Uma das reduções mais profundas nas taxas de fluxo de saliva é observada em pacientes com câncer após o tratamento com radioterapia. E essa diminuição grave e patológica das taxas de fluxo persiste durante toda a vida. Nos pacientes que passam pela radioterapia, o problema da boca seca se intensifica normalmente à noite. Apresentam uma mucosa bucal seca, atrófica, pálida ou hiperêmica. Algumas funções como a fala, a mastigação e deglutição são dificultadas em virtude da diminuição da umidade e lubrificação. O paciente pode apresentar os lábios rachados ou até mesmo fissurados, e é comum o surgimento da queilose angular, que são as fissuras dos cantos da boca. A língua, na região do dorso, pode estar seca ou apresentar uma aparência avermelhada e hiperêmica, geralmente causada pela presença de alguma infecção fúngica. Todas essas condições, em geral, são indicativo de hipossalivação e notoriamente prejudicam a qualidade de vida dos pacientes. Um paciente com xerostomia sente-se extremamente desconfortável e frequentemente acaba mudando a sua dieta para alimentos macios, pegajosos e com altas taxas de carboidratos. Ou seja, além da diminuição da saliva, o paciente costuma mudar a sua dieta para alimentos mais cariogênicos, o que leva a uma aceleração do avanço da doença cárie. O esmalte dental, que antes era saudável, agora está sendo afetada pela desmineralização rápida, algo que não acontece com tanta frequência em pacientes com taxa de fluxo salivar normal.
As lesões cariosas iniciais, relacionadas com a hipossalivação, são muito similares a lesões de mancha branca. Porém, essas lesões, nos pacientes com fluxo salivar deficiente, acontecem também em áreas que geralmente são imunes à cárie, como nos incisivos inferiores ou na vestibular dos dentes anteriores. Nos pacientes com hipossalivação, quando a cárie já está em estágio mais avançado, diversos tipos de lesões podem ser observadas. As lesões iniciais, na maioria das vezes na vestibular cervical dos incisivos e caninos, em alguns casos estendem-se ao redor de toda a área cervical, podendo inclusive aumentar em profundidade e ocasionar a ocultação completa da coroa dental. Outras formas também podem ocorrer, como por exemplo, uma lesão superficial mais generalizada que inicia na vestibular estendendo-se depois para a lingual. Este tipo de lesão geralmente inicia como um defeito difuso e depois evolui para uma erosão irregular e generalizada das superfícies dentárias afetadas. É importante salientar aqui que hipossalivação apenas não confirma um problema de xerostomia. Para se confirmar este problema, é necessário que seja realizado um exame clínico para determinar as taxas de fluxo de saliva. O passo a passo deste exame é o assunto do próximo vídeo da série.